Segundo livro de Reis, capítulo 17. Oséias, o último rei de Israel. Oséias, filho de Ela, começou a reinar em Israel no ano 12 do reinado de Acás, rei de Judá. Ele reinou 9 anos em Samaria, fez o que Javé reprovava, mas nem tanto como os reis de Israel, que vieram antes dele. Salmanasser, rei da Síria, atacou Oséias, e este teve que submeter e pagar tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. De fato, Oséias tinha enviado mensageiros até Sul, rei do Egito, e também não pagava mais tributo ao rei da Assíria, como fazia todos os anos. Então o rei da Síria o prendeu e mandou acorrentar na prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu todo o país e cercou Samaria durante 3 anos. No ano 9 do reinado de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Os israelitas foram levados para Ala, para as margens do Abor, rio de Gozã, e também para as cidades da Média. Porque o reino de Israel desapareceu, tudo isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra Javé, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e libertado da opressão do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que Javé havia expulsado diante deles. Os israelitas fizeram contra Javé, seu Deus, coisas que não deveriam ter feito. Construíram para si lugares altos em todas as suas cidades, tanto nas torres de vigia como nas cidades fortificadas. Levantaram para si estelas e postes sagrados sobre todas as colinas altas e debaixo de toda a árvore frondosa. Queimaram incenso em todos os lugares altos, como faziam as nações que Javé havia expulsado diante deles. Cometeram ações más, provocando a ira de Javé. Adoraram os ídolos, embora Javé tivesse dito, não façam isso. Javé tinha advertido Israel e Judá, por meio de todos os profetas e videntes, dizendo, convertam-se do seu mau comportamento e obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que dei a seus antepassados e que lhes transmiti através de meus servos, os profetas. Eles, porém, não obedeceram e foram mais teimosos ainda que seus antepassados, que não tinham acreditado em Javé, seu Deus, desprezaram os estatutos dele e a aliança que ele havia feito com seus antepassados, bem como as advertências que lhes havia feito. Correram atrás de ídolos vazios e se esvaziaram, imitando as nações vizinhas, coisas que Javé lhe tinha proibido. Rejeitaram todos os mandamentos de Javé, seu Deus, fabricaram ídolos de metal fundido. Os 2 bezerros de ouro fizeram um poste sagrado, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Sacrificaram no fogo seus filhos e filhas, praticaram adivinhações e a magia, e se venderam para praticar o mal diante de Javé, provocando a ira dele. Então Javé ficou irritado contra Israel e o atirou para longe de si. Restou apenas a tribo de Judá. Também Judá não obedeceu os mandamentos de Javé, seu Deus, mas imitou o comportamento de Israel. Por isso, Javé rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a humilhou e a entregou aos saqueadores. E, por fim, atirou-a para longe de si. Quando Javé separou Israel da casa de Davi, Israel proclamou rei a Jeroboão, filho de Nabate, e Jeroboão afastou Israel de Javé e o levou a cometer um grande pecado. Os israelitas imitaram o pecado que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram dele. Finalmente, Javé afastou Israel da sua presença, conforme havia anunciado por meio de seus servos, os profetas. Exiliou os israelitas de sua terra para a Síria, onde até hoje se encontram. Origem dos samaritas. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, Ave, Emate, Sefarvinha, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e se instalaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar no território, não temiam a Javé, e este mandou leões que os matavam. Eles então comunicaram ao rei da Assíria as pessoas que o Senhor mandou para morar nas cidades de Samaria.
não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra essas pessoas. Os leões, então, as matam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou: mandem para lá um dos sacerdotes deportados de Samaria, para que fiquem morando aí, e ensine para essas pessoas o ritual do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes que tinha sido deportados de Samaria foi e se fixou em Betel. Ele ensinou as pessoas como prestar culto a Javé. Cada grupo, porém, foi fabricando seus próprios deuses e colocou-os nos templos dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Cada grupo fez isso nas cidades que morava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote e Benote, os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Acima, os de Ava, uma de Nebaazar e uma de Tartaque. Os de Sefarviã queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, deuses de Sefarviã. Também prestavam culto a Javé. Nomearam como sacerdote pessoas comuns, para que servissem nos templos dos lugares altos. Temiam a Javé e também adoravam seus deuses, conforme o costume das nações de onde tinham sido exiliados. Ainda hoje seguem seus ritos antigos, não temem a Javé, nem praticam seus estatutos e normas, nem a lei e os mandamentos que Javé ordenou aos filhos de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. Javé tinha feito uma aliança com eles e ordenara: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não os cultuem e não lhes ofereçam sacrifícios. Vocês devem cultuar, adorar e oferecer sacrifícios somente a Javé, que os tirou do Egito, com grande força e braço estendido. Observem os estatutos e normas, a lei e os mandamentos que Javé deu a vocês, por escrito. Cuidem sempre de os colocar em prática. Não prestem culto a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês. Não prestem culto a outros deuses. Temam somente a Javé, seu Deus, e ele os libertará de todos os seus inimigos. Eles, porém, não obedeceram e continuaram a viver conforme o costume antigo. Desse modo, esses grupos adoravam a Javé e, ao mesmo tempo, prestavam culto a seus próprios ídolos. Seus filhos e netos continuaram fazendo até hoje o que seus antepassados haviam feito.